Volte-se comigo nesta noite para a palavra de Deus, que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Nós leremos este versículo de número 24 e 25. 1 João, capítulo 2, versículo de número 24 e 25. Estas palavras tão gráficas e tão tremendas. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Queridos, estas palavras tratam-se de um impressionante encorajamento para buscar e encontrar a salvação. Ouça essas palavras do versículo 25 mais uma vez. E esta, diz o Senhor, é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Este versículo, queridos amigos, é a respeito de crer no que Deus diz, é a respeito de ir a Ele, e é a respeito de buscar o perdão para a salvação. É a respeito de buscar reconciliação com o nosso Criador. É a respeito de encontrar vida, salvação por meio do arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, junto com a comunhão com Deus e a certeza de vida eterna que Ele promete. Está tudo aqui contido neste versículo. Ouça novamente. E esta, diz o nosso Senhor, é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Bem, deixe-me explicar o pano de fundo, o contexto deste versículo em particular. João escreve aqui, eu devo dizer isso logo no início, a pessoas já convertidas. Ele escreve a cristãos, ele está escrevendo a crentes em Jesus Cristo. E ele está aqui, este é o contexto, explicando, exortando aquelas pessoas nascidas de Deus, a quem ele chama de nascidas de Deus, a que permaneçam na verdade que eles receberam quando pela primeira vez eles ouviram o Evangelho. Em particular, na verdade que afirma que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santa Trindade. João aqui está escrevendo àqueles crentes, exortando a eles que permaneçam nesta verdade. Veja o versículo de número 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, isto é, quando eles foram evangelizados, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. Haviam, queridos amigos, certos indivíduos que negavam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Haviam aqueles professores chamados agnósticos que negavam que o Senhor Jesus Cristo era o Deus que se fez homem, que tomou um corpo e uma natureza humana e que entrou no tempo e no espaço para a salvação do seu povo. Mas aqueles homens e mulheres a quem João escreve, eles receberam a verdade de que Jesus Cristo é Deus encarnado. E eles creram, e eles abraçaram esta verdade, e eles vieram a Deus, e eles foram salvos e transformados por isso, porque fora de Jesus Cristo não há salvação. Ele é o Deus que se fez homem, Ele é a imagem de Deus, Ele é o Deus encarnado. E todos aqueles homens e mulheres, eles deveriam permanecer nesta verdade contra os ataques daqueles agnósticos. Então, para aqueles que permanecessem e provassem pela permanência, pela perseverança que tinham nascido de novo, que eram nascidos de Deus, então João diz a eles e diz a nós nesta noite que Deus tem uma promessa para todos eles e para nós. Então essas palavras do versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Que promessa, que promessa. Algo maravilhoso aqui neste versículo. Espero que você tenha percebido. Está no fato de que Deus está fazendo uma promessa. Ouça novamente. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Deus fazendo promessa. É incrível. Você já parou para pensar sobre isso? Talvez a gente lê de carreirinha o versículo e não para meditar. Não é impressionante? Deus fazendo uma promessa, Deus, o eterno Criador, o possuidor dos céus e da terra, o Deus eterno, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra. Realmente é algo impressionante que Deus precise fazer uma promessa, que Deus faça uma promessa. Esse é um versículo muito interessante, não é, amigos? Acaso Deus precisa fazer uma promessa de que irá cumprir algo? O Deus eterno, autossuficiente, autoexistente, que de nada necessita, de ninguém necessita, precisa fazer uma promessa a pessoas
de que ele irá cumprir aquilo que ele diz. Não é impressionante? Isso me impressiona. Espero que impressione a você também, porque, queridos, uma promessa, por definição, é uma afirmativa de que alguém irá fazer alguma coisa que prometeu. Realmente impressionante que Deus deva fazer uma declaração afirmativa de que aquilo que ele disse que ele iria fazer, ele irá realmente fazer. Algumas vezes as pessoas questionam se Deus irá realizar aquilo que ele diz na palavra de Deus. Elas leem a Bíblia e na Bíblia elas encontram declarações muito grandes, maravilhosas, tremendas de Deus, e elas ficam impressionadas. Ao ficarem impressionadas, surge a dúvida na mente: será que Deus irá cumprir? Será que é possível que isso venha a se materializar e realmente acontecer? E exatamente por essa razão que Deus precisa e faz promessas. Por causa da fragilidade e pequenez humana, Deus precisa fazer promessas. Há verdades, amigos, e declarações na Bíblia que a mente humana não parece compassar, que vai muito além da nossa realidade material, pequena, diária, que vai às vezes além do tempo e do espaço, na verdade, de modo que os nossos sentimentos e afeições duvidam dessas declarações por não conseguirem compassá-las. Aqui está a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Assim Deus se interpõe depois de ter declarado, e ele ainda faz uma promessa dizendo que isso se cumprirá. Deixa eu mostrar um exemplo da promessa de Deus, promessas que Deus faz. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 15. Eu me voltarei ao número de textos nesta noite. Preciso ir um pouco rápido. Gênesis, capítulo 15, versículo de número 5. Deus faz aqui uma declaração a Abraão. E essa declaração, amigos, diz Deus que Deus abençoaria Abraão. É isso que ele diz a Abraão. E essa bênção consistiria disso aqui: Deus iria multiplicar a descendência de Abraão. E essa descendência de Abraão, diz Deus, Abraão seria como os grãos de areia do mar. Você não conseguiria contar, Abraão. Olhe para as estrelas, consegue contar as estrelas? Se você conseguir, você vai conseguir contar os teus descendentes. Deus daria a Abraão uma descendência imensa. Deus daria a Abraão uma terra prometida que emana leite e mel. De Abraão nasceria o Messias, que salvaria o seu povo, e que Abraão e sua família seria para toda a humanidade uma bênção a todas as nações. Uma promessa imensa, uma promessa gigantesca, uma promessa estonteante, maravilhosa, tremenda, não é? Quem poderia receber uma promessa como essa e não tremer, e não ficar pasmado e acordado por tantos e tantos dias? Veja aqui, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então o levou fora Abraão e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Mas Abraão foi tomado de um senso de profunda grandeza por essa promessa. E talvez ele tenha ficado em dúvida em seu coração: será? Como será isso? Não é que ele tenha duvidado de Deus, porque o versículo de número 6 diz que ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça, mas porque ele olhou para si mesmo. Um homem com 99 anos de idade, uma mulher estéril, com 89 anos de idade, peregrino na terra, cercado por inimigos, como é que isso poderia acontecer? Ele olhou para a sua pequenez e ele duvidou, ele não entendeu como isso aconteceria. Ele olhou para si mesmo, quão pequeno ele era. Então ele questiona a Deus, versículo 8, e disse ele: Senhor Deus, como saberei que herdá-la? Em outras palavras, como eu vou saber que o Senhor vai fazer isso? E aqui, meus queridos amigos, por causa da pequenez humana, o Senhor precisa se interpor e fazer uma promessa. Versículo de número 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança, isto é uma promessa, um pacto, um acordo, com Abraão, dizendo: a tua descendência te tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, o Nilo, isto é, até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoeu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e Amorreu, e Cananeu, e o Gisgazeu, e o Jebuseu, todas aquelas nações, toda a sua terra. Essa é uma promessa que Deus dá a Abraão. Então Deus faz promessa, meus amigos, sim, Ele faz promessas. E essa promessa de nosso texto, em 1 João, é uma das promessas, das várias promessas que nós encontramos na Bíblia, feita por Deus. É uma promessa gigantesca, uma promessa maravilhosa. Ouça essas palavras, 1 João 2, 25, e esta, diz o apóstolo inspirado, é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, a vida eterna. Que promessa é essa? A vida eterna é uma promessa de vida
contínua. É uma promessa de perdão para homens e mulheres pecadores que vêm a Deus através de Jesus Cristo em arrependimento e fé. Essa é uma promessa de salvação e tudo isso está expresso nesta pequena palavra eterna. E esta é a promessa que ele nos deu, a vida eterna. É maravilhoso ver isso aqui no original grego, porque é um artigo definido singular antes da palavra vida e um artigo definido singular antes da palavra eterna. Veja como ele diz no original. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida, a eterna. Tremendo, não é? Que promessa, queridos amigos. O que é a vida eterna? De que se trata? Como pensar sobre ela? A vida eterna na palavra de Deus é reconciliação com Deus. É voltar a um relacionamento perdido com Deus eterno. A vida eterna nas páginas do Novo Testamento é ser perdoado, é ser salvo, perdoado da minha culpa, da minha mancha, ser salvo da condenação, ser reconciliado com Deus. Vida eterna na palavra de Deus é ser recebido no céu, no final da jornada. Vida eterna é não entrar em condenação ao partir desta vida, mas encontrar perdão, salvação, reconciliação com Deus. Isso é vida eterna, segundo a palavra de Deus. Vida eterna, queridos, é uma eternidade com Deus no céu. Vida eterna é para muito além desta vida, embora comece nesta vida. Fala de extensão, vida eterna, não é? Fala sobre a continuidade desta vida após a conversão, e ao final de nossa jornada. Pense sobre uma vida na eternidade, do outro lado do céu. Se você pensar sobre esta vida é apenas um período probatório, quando comparado com a vida eterna. É uma vida que nunca acabará. É uma vida que continuará. Não haverá morte, não haverá vírgula, não haverá ponto final. Será um fluxo contínuo de existência na presença de Deus, com o Criador e com o seu povo. A vida eterna fala sobre a extensão e a continuidade, que não há um fim para esta vida. E a vida eterna é mais do que continuidade e extensão, porque a vida eterna também se refere à qualidade desta vida. A vida eterna, queridos, é comunhão com Deus. A vida eterna começa aqui deste lado do céu, diz a palavra de Deus. Em João, capítulo de número 7, versículo de número 38, o Senhor Jesus Cristo diz essas palavras tão profundas. João 7,38, porque todo que o Pai me dá virá a mim, e todo que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ouça agora, isso no capítulo 6, perdão. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Veja agora o capítulo 7 e o versículo de número 28. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em outra ocasião, ele está falando sobre vida eterna aqui. Em outra ocasião, ele disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E vida eterna fala sobre continuidade, e vida eterna fala sobre qualidade. Vida como água fluindo de dentro de um homem e de uma mulher. Isso fala sobre o Espírito Santo. Paz com Deus, alegria com Deus, comunhão com Deus, novo sentido para viver, novos gostos, verdadeira alegria que não pode ser roubada por este mundo, que não pode ser tirada, um novo sentido e verdadeiro sentido para a existência. Amor de Deus derramado em nossos corações, andar com Deus, ser guiado por Deus, ter, depois da conversão, respostas às nossas orações, conhecer a vida, entender por que as pessoas são como elas são, olhar para frente, para o horizonte e saber o destino da minha alma, ter certeza de salvação, ter o cuidado de Deus, ter a condução de Deus, a garantia de que nunca serei perdido nem condenado. Tudo isso faz parte do que a Bíblia quer dizer sobre vida eterna, qualidade de vida. Então, seguir para o céu, amigos. Naquele dia, se você é um crente em Jesus Cristo, quando a luz deste mundo se apagar e a luz daquele novo mundo se acender para você, então para sempre com o Senhor, para sempre com o teu Salvador que veio a este mundo te buscar. Ouça essas palavras de Apocalipse capítulo 21. Abra comigo no versículo de número 1 a 4. No céu com o Senhor, vida eterna, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 4.
no céu o povo de Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ser recebido no céu, entrar para a glória do Senhor, onde não há mais morte, nem condenação, nem tentador, nem o diabo, nem homens incongruentes com a verdade, nem pessoas para nos distrair da santidade, nem tentação, nem pecado, nem enfermidade, nem dúvida, nem sentimentos contrários à lei da espiritualidade da nossa mente, um corpo lutando contra o nosso novo ser. Não haverá contradição, haverá vida, e tudo isso é eternidade, e a eternidade começa deste lado do céu. A eternidade começa com o perdão de pecados, com arrependimento e com a certeza de vida eterna que só o Senhor pode dar. Ouça essas palavras, e esta, diz o apóstolo João, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é uma promessa específica, talvez você tenha observado, uma promessa muito definida, não é? Espero que você tenha notado isso. Ouça o que ele diz. E esta aqui, esta que eu vou dar a vocês, observe, está diante de vocês, eis aí esta promessa. Esta promessa tem a ver com salvação, com vida eterna. E diante disso é importante perguntar, será que Deus, acaso Deus, nós estamos falando sobre promessas de Deus, acaso Deus está fazendo promessas para o ímpio? Ímpio quer dizer na Bíblia aquele que não está nem aí para as coisas de Deus, aquele que não se interessa pela revelação de Deus na Bíblia. Será que Deus está na Bíblia fazendo promessas, por exemplo, como de bênçãos terrenas, bênçãos materiais, prosperidade financeira? Será que Deus está prometendo a pessoas que se aproximam dele a isenção de dificuldades, a isenção de problemas, a isenção de enfermidades? Será que Deus está prometendo estas coisas a homens e mulheres que se aproximam dele? A resposta é clara, não, Deus não está fazendo esta promessa. Você não encontrará nada do tipo na palavra de Deus. Aqui está uma promessa específica, ouça, e esta é a promessa que ele nos fez, e ela tem a ver com a eternidade, não com coisas materiais, passageiras, transitórias. É um grande equívoco, meu querido amigo, amiga, nesta noite. É um grande equívoco buscar ou reivindicar de Deus algo que ele não prometeu a você e a mim. Todavia, há milhares de pessoas nesta noite, nesta cidade, que estão enchendo igrejas e congregações de locais de reunião espiritual em busca de coisas que Deus nunca lhes prometeu. Qual o perigo de ser levado a fazer tal coisa? De ir em igrejas em busca de uma bênção terrena, de uma cura, de um marido, de uma esposa, do pagamento de um consórcio, de uma dívida. Qual o perigo em se aproximar de Deus em busca daquilo que Ele não promete? Bem, o perigo é este. Você corre o risco de ser enganado por homens e mulheres charlatões, corruptos. Você corre o risco de ser roubado, lesado de seus bens. E eu tenho conhecido não poucas pessoas com quem eu tenho conversado, vim buscar conselho dizendo, pastor, me levaram tudo, pastor. Me levaram o meu anel de noivado, me levaram a minha geladeira, me levaram a poupança, me levaram a minha dignidade, me levaram a minha esperança, me levaram tudo. E às vezes nós sentimos grande compaixão e grande pena por essas pessoas. Mas como pastor eu sou obrigado a perguntar, o que você estava buscando quando você foi ali? E o resultado é trágico, queridos amigos, e as cabeças se baixam, e a tristeza no olhar por saberem que foram voluntariamente enganados. Ao buscar aquilo que Deus não promete, você corre também o perigo de ser enganado por um coração enganoso, que deseja somente o aqui e o agora, e ser levado por pessoas que, trabalhando na concupiscência humana, irá lhe prometer exatamente aquilo que o teu coração enganoso deseja. Buscando coisas que Deus nunca promete na palavra de Deus, você corre o risco, querido amigo, de perder o maior bem oferecido por Deus, que é a salvação, o perdão, a eternidade. Você corre o risco de esquecer-se que a vida e todas as coisas materiais que nós temos, por mais legítimas que elas sejam, elas ficarão para trás, assim como o corpo que você tem nesta noite. Você subirá como uma alma para a presença de Deus, para ser julgado, para esperar por aquele dia do novo corpo, assim por dizer. Você possui uma alma, meu querido amigo, uma alma eterna que foi dada por Deus. E esta alma virá de prestar contas a Deus um dia. A alma é aquela parte que há dentro de nós
da personalidade, aquilo que nós somos de fato. O corpo é este invólucro, esta roupa, assim por dizer, da alma. A alma é aquilo que há de mais importante no que se refere à eternidade. Buscando coisas materiais, você corre o risco de perder aquilo que Deus oferece. Você corre o risco de ser enganado e equivocado. Você corre o risco de, após a morte, ser banido da presença de Deus. O que motivou você a entrar aqui nesta noite? O que lhe trouxe aqui? A promessa que Deus faz de vida eterna? Ou uma concupiscência pessoal? Há muitos que vão à igreja, porque a igreja é um talismã. Deixa eu ir na igreja, deixa eu beijar esse talismã, porque senão segunda-feira vai dar tudo errado. Por que você veio aqui esta noite? Em busca de ajuda material? Porque você está solteiro, está procurando uma esposa, um marido? Não há nada para fazer à noite em casa? Estou cansado do Faustão e do Fantástico, eu vou passear. O que lhe trouxe neste lugar nesta noite? Você tem ouvido a voz de Deus em tua consciência, dizendo que você é um pecador e necessita de perdão? E você tem ouvido o Evangelho e isso lhe trouxe para ouvir a palavra de Deus em busca de vida eterna e perdão? O que lhe trouxe aqui nesta noite? Ouça essas palavras. E esta é a promessa que Ele nos faz, a vida eterna. Bem, quem especificamente faz essa promessa? Jesus faz esta promessa. João capítulo de número 5, versículo 24, ele diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É Jesus quem fez esta promessa. É também o Pai que faz esta promessa. No mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 6, 3, no versículo de número 16, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Espírito de Deus quem faz esta promessa. Ali em João 3,8, Jesus responde a Nicodemos que aquele que crê nascerá de novo pelo Espírito. Aquele que crê é nascido do Espírito. Essa é uma promessa feita por Deus. Deus faz uma promessa, uma declaração pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Observe outra vez, e esta é a promessa que Ele nos fez. Foi Deus quem fez. É Deus quem toma a iniciativa nessa questão da salvação. Não sou eu, não é você. Foi dada a nós sem que nós buscássemos essa promessa. Queridos amigos, no Novo Testamento, na Bíblia inteira, não há nenhuma promessa feita por Deus em resposta a um pedido por ela. Toda promessa de Deus na Bíblia é feita sem solicitação. Às vezes os homens pedem testes a Deus, mas promessa é dada por Deus sem a solicitação humana. Deus toma a iniciativa na salvação humana. Sempre foi assim. Adão, onde estás? E Adão se escondia atrás das árvores, e Deus vai em direção a ele, e nós lemos aquela maravilhosa promessa de Gênesis 3,15, da semente da mulher. Sempre Deus tomando a iniciativa em relação ao homem pecador e perdido. Queridos amigos, promessa de vida eterna é algo que somente Deus pode fazer. Jesus promete a vida eterna a todo aquele que crê e abraça esta verdade. Nós não viríamos a Deus, você nunca se aproximaria de Deus, ainda que crendo intelectualmente, o nosso coração duro e preso a este mundo nos levaria para longe de Deus. Será que essa não é a experiência da maioria aqui? Hoje, salva, olhar para trás e dizer, tantas vezes eu me aproximei, mas parecia que havia forças neste mundo que me levavam de volta para o mundo, e eu tentava vir, e o meu coração me levava de volta para este mundo, e eu tentava vir, e os amigos me traziam de volta, e eu tentava vir, e o diabo me trazia de volta, até que Deus me chamou irresistivelmente, e me tomou em suas mãos, e me tirou daquele lamaçal, e me lavou e colocou os meus pés sobre esta rocha firme que é Jesus. Será que nós não podemos dizer isso? Foi Ele quem fez. Foi Ele quem começou, foi Ele quem abriu os meus olhos para que eu pudesse ver o meu pecado, o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho, a minha torpeza. Foi Ele quem fez. Eu nunca entendi essas coisas. Para mim isso não era pecado, até um dia que Ele fez cair a ficha e Ele me levou a buscá-lo de todo o coração. O que a Bíblia ensina, meus queridos amigos, a respeito de nós, homens e mulheres? Bem, nós vimos sobre Deus. Deus faz esta promessa está baseada no caráter de Deus, mas me permita começar com esta pergunta.
Como você se vê nesta noite como um homem, como uma mulher, como um ser humano? Em outras palavras, qual é a opinião que você tem sobre si mesmo, como um indivíduo na sociedade, neste mundo? Como ele se vê? Olhe para o homem, para o ser humano. Será que o ser humano não tem uma opinião tão elevada de si mesmo? Não é verdade? Você observa as civilizações em volta e o que você vê? Você vê os feitos do ser humano em toda parte, construção, ciência, tecnologia, poesia, arte, e você é levado a pensar que o ser humano, por natureza, é capaz, é autossuficiente. E, ingenuamente, você também é levado a pensar em seu coração que está em nossas mãos o controle de nosso destino, não é verdade? Nós começamos, então, a transferir esta ideia para a religião. E a nossa inclinação natural é imaginar que, no que se refere a Deus, a reconciliação com Deus está em nosso poder. Então, qual é a primeira inclinação de um ser humano quando ele é desperto quanto ao seu pecado? Não é produzir religião, escadas para se religar com Deus. Lá no íntimo, no âmago de cada homem e mulher, está esse senso incorreto e errado de que nós somos capazes de nos voltar a Deus. É como uma pessoa viciada no cigarro, no álcool. Rapaz, quando eu quiser parar, eu paro. Tenta parar. Tenta se afastar. Você logo é trazido de volta àquele vício. Assim somos nós em relação ao pecado. Assim somos nós em relação a Deus. Nós não conseguimos chegar a Deus. Queridos amigos, todos sabem que um diagnóstico correto é importante. Um diagnóstico errado sobre uma enfermidade resultará em uma visão errada sobre a cura. Uma visão errada sobre o estado espiritual do ser humano neste mundo resultará em uma visão errada sobre a salvação. Bem, a Bíblia faz uma avaliação, um diagnóstico correto sobre o ser humano, porque a Bíblia apresenta a verdade sobre quem nós somos. Aqui está Deus, o nosso Criador, falando. O ensino da palavra de Deus sobre o estado humano é este, que cada homem e mulher, ao entrar neste mundo, é um pecador, e está longe de Deus, e necessita de Deus para ser salvo. Veja esse diagnóstico nas páginas da palavra de Deus. Eu me voltarei a alguns textos. Nosso primeiro texto se encontra em Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Onde a palavra de Deus ensina com clareza absoluta que o ser humano, por natureza, está morto em seus pecados. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A palavra de Deus e o diagnóstico da palavra de Deus é que todo homem e mulher está separado de Deus espiritualmente, ele está morto. A Bíblia também ensina outras coisas, meus queridos amigos. A Bíblia ensina que o ser humano, ele não está somente morto, ele é um cadáver, um presunto ali, por dizer, mas esse cadáver, ele está preso com grilhões, ele está agrilhoado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 25, ele fala essas palavras. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, observe agora, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, grilhões, em que à vontade dele estão presos. A Bíblia diz também que o ser humano, por natureza, ele é cego, ele é surdo. Marcos capítulo 4, versículo de 11 ao versículo de número 12. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam, que não se convertam, eles sejam perdoados os pecados. A Bíblia diz que o ser humano está morto, que o ser humano está agrilhoado, que o ser humano é cego e surdo no que se refere às questões espirituais. A Bíblia também diz que o ser humano, por natureza, ele é ignorante das coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14, é direto nessa questão. Ouça essas palavras. Ora, o homem natural, aquele que não nasceu de novo, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. A Bíblia ensina esse é o diagnóstico de Deus sobre o ser humano, que ele está morto em seus pecados, separado de Deus, que ele está preso e não consegue se levantar, que ele é cego, que ele é surdo no que se refere à verdade sobre o ser humano e à eternidade, que ele é ignorante a respeito destas coisas. E a Bíblia diz também que o ser humano, por natureza, é um pecador. Salmo capítulo 51, versículo de número 5, o salmista diz: porque em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado. Queridos, por último, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que nós somos pecadores não somente por termos nascido pecadores, mas por prática e por escolha. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pleiteava com o ser humano, mas toda a imaginação do seu coração era má e corrupta, que refere que o seu coração influencia as suas escolhas. Se esse é o ensino da Bíblia, atente para isso, meu querido amigo. Se esse é o ensino da Bíblia, que o ser humano está morto, agrilhoado, cego, surdo, ignorante, pecaminoso por natureza e por prática, então nós devemos perguntar: pode o morto dar vida a si mesmo e se levantar? Pode o agrilhoado em correntes libertar a si mesmo? Pode o cego, o surdo, dar visão espiritual a si mesmo e curar-se? Pode o ignorante ensinar-se a si mesmo sem conhecimento algum? Essa é a pergunta que deve ser feita. Jó fez a mesma pergunta: quem do imundo tirará a pureza? Jeremias pergunta: pode o etíope, o leopardo, assim, mudar a sua cor, tirar as suas manchas? Assim também, se ele puder, vós, Israel, aprendereis a fazer o bem, tendo aprendido a fazer o mal. Esse é o quadro clínico do ser humano na palavra de Deus. Nós somos como Lázaro, meus queridos amigos, pés, braços amarrados, putrefação consumindo o corpo. Cristo dá vida ao morto físico, ele dá vida ao morto espiritual. E assim Paulo declara: e ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Se alguém será salvo um dia, se alguém encontrará o perdão e a eternidade com Deus, foi porque Deus primeiro tomou o passo em direção ao morto. Foi uma obra dele. Lázaro, vem para fora. Ele disse a cada um daqueles que já experimentaram salvação: vem para a vida, vem para o perdão. Somente Deus pode salvar. É Deus quem toma o passo inicial. E essa salvação que Deus somente pode realizar, Ele oferece também. Ele promete também, e aqui está a palavra de Deus fazendo isso, e esta é a promessa que Ele nos faz, a vida eterna. Qual é a base dessa promessa, você se pergunta? Em que ela se sustenta? Em que verdade? Ela se sustenta na cruz do Calvário, na obra do Senhor Jesus Cristo. Pensa sobre isso. João capítulo 3, versículo de número 14, resume todas essas palavras. Ele diz ali, falando sobre o amor de Deus, falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, expressando esses sentimentos e essas verdades. Então ele diz no versículo de número 14, do capítulo 3, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta promessa de Deus declarada por João a você e a mim nesta noite tem como base aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez ao entrar neste mundo. Você sabe por que Jesus Cristo veio ao mundo? Deixa-me dizer por que ele não veio. Ele não veio para ser um exemplo de como salvar-se a si mesmo. Se há algo que angustia mais a minha alma quando eu leio a Bíblia, essa história de que Jesus Cristo está aqui para ser um exemplo de como eu devo ser salvo. Eu não posso oferecer a minha vida numa cruz. Eu não sou limpo e puro na alma como Ele. Eu não posso salvar a mim mesmo fazendo o que Ele fez. Pensar dessa maneira traz apenas angústia e desespero, porque eu não posso copiar o modelo de Cristo. Amigo querido, Ele veio não para ser um exemplo, Ele veio para salvar e entregar a sua vida como um sacrifício no lugar de pecadores, para que a justiça que a lei demanda sobre os meus pecados fosse lançada sobre ele, para que pelos méritos que ele alcançou naquela cruz em uma vida perfeita, eu pudesse alcançar reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele veio para isso, ele veio para morrer, ele nasceu para morrer, ele viveu uma vida perfeita, cumprindo tudo aquilo que a lei de Deus demanda de você e mim e eu. Os méritos para entrar no céu ele alcançou, e ele na cruz do Calvário sofreu aquilo que o meu pecado merece.
por ter quebrado cada uma das leis de Deus em minha mente e meu coração, palavras e atitudes. Ele levou, nos diz a palavra de Deus, sobre si mesmo toda a minha transgressão. Se eu venho a Ele hoje como um pecador arrependido, Ele me faz esta promessa, a promessa de vida eterna. Será que há algum condicional para o cumprimento desta promessa? Do lado de Deus, Cristo morrendo. Do seu lado, nenhum mérito, arrependimento e fé somente. Querido amigo, veja mais uma vez. E esta, diz ele, é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é uma promessa-chave na Bíblia, você sabia? É uma promessa que, uma vez cumprida, ela abre a porta para muitas outras promessas. Todo bem, toda bênção, tudo aquilo que Deus promete a um ser humano está primeiro centrado nesta promessa que olha para Jesus. A Bíblia diz que todas as quantas são as promessas de Deus são em Jesus Cristo, o sim, o certamente irá acontecer e o amém. Essa promessa aqui é uma promessa-chave. Quando eu venho a Jesus Cristo crendo nela, eu confesso os meus pecados a Ele em oração, eu abraço pela fé o que Cristo fez em meu lugar, eu sou salvo e transformado. Ao abraçar esta promessa, ela abre muitas outras promessas. E aqueles benefícios, aquelas bênçãos, vêm após a conversão. Promessas como essa: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu te receberei na eternidade. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem anjos, nem principados podem nos separar do amor de Deus. Esses são benefícios posteriores à conversão. Centrado nesta promessa de 1 João, está a chave para todas as bênçãos de Deus. O cuidado material de Deus, a provisão temporal de Deus, a disciplina de amor de Deus, resposta às nossas orações, a certeza de vida eterna de sermos recebidos ali. Tudo está centrado aqui, uma promessa-chave. Meu querido amigo, talvez você se pergunte nesta noite, a quem se dirige esta promessa? Somente aqueles homens e mulheres do primeiro século? Será que eu posso ter certeza que eu estou incluído aqui? Ele põe no plural. E esta é a promessa que ele nos faz. E em João 3,16, ele coloca isso de maneira muito mais direta, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo é abrangente, não é? Talvez você, no teu sentimento, na tua angústia, querendo ser salvo, você diria a si mesmo: Senhor, porque o Senhor não colocou meu nome aqui? Se o João crer, ele será salvo. Para que se o José crer, ele será salvo. Para que se a Daniela crer, eu saberia que foi para mim. Meu nome está aqui. Meu querido amigo, você ainda assim seria confuso em tua mente. Porque depois de se alegrar com o seu nome ali, você se levantaria e pensaria: mas há tantos Danielas, há tantas Danielas, tantos Joãos, tantos Josés. Não é para mim, é para alguém que veio antes de mim. Mas porque ele diz: para que todo aquele que nele crê, você pode estar incluso nesta promessa. Se você olha para si mesmo, e se você vê o teu estado de pecado e de vazio e de condenação, então você deve vir a Deus com esta promessa em tuas mãos. Você deve orar ao Senhor em arrependimento verdadeiro. Você deve pedir a Ele por perdão. Essa é uma promessa garantida. É um juramento de Deus. Pode Deus mentir? É Deus homem para se esquecer? Essa é uma garantia da conversão aos que creem, aos que vêm a Ele. É certeza, é tiro e queda, é garantido. É uma promessa que Ele faz, uma promessa que somente Deus pode cumprir. Ela é imensa, ela é certa. E nós cremos, e nós nos aproximamos. Muitos aqui, nesta noite, poderiam levantar as suas mãos agora e dizer: esta promessa foi verdadeira em minha vida. Eu um dia encarei os meus pecados, eu um dia ouvi esta promessa em meu coração, eu um dia orei ao Senhor em um lugar de arrependimento, e Ele me salvou, e Ele me transformou, e Ele recebeu o meu arrependimento, e Ele me deu uma resposta de paz, e um senso tão tremendo de alívio espiritual e certeza de vida eterna. Essa promessa foi verdadeira em minha vida. Quantas pessoas poderiam nesta noite levantar a sua mão e declarar, porque esta é uma promessa garantida, meu querido amigo, minha querida amiga. Quando eu busquei ao Senhor, Ele me ouviu. Ele ouviu o meu clamor, Ele me salvou, Ele me transformou. E Ele diz: esta é a promessa que Ele nos deu. A vida eterna, ter a vida eterna. Ter a vida eterna. Se você tem algo,
Isso é teu, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Se você tem a vida eterna, então ela é sua. E porque ela é eterna e não pode cessar, então ela não pode ser perdida, ela não pode ser tomada de você. Talvez você pense, será que eu vou perder a salvação? E se eu vier a Deus, um pecador muito terrível, esse mundo me atrai, eu gosto dessas coisas, eu me entrego a essas coisas, será que Ele vai me salvar e depois eu vou voltar a essas coisas? Oh, meu querido amigo, pertence a Ele te preservar. Se você vier a Ele, Ele não somente perdoará os teus pecados, mas Ele também colocará dentro de você um novo princípio de vida para amá-lo, para se afastar do pecado, para lhe guardar. Aquele que tem a vida eterna, tem a vida eterna. Como poderia ser vida eterna se fosse perdida? Observe o que ele diz no versículo, e esta é a promessa que ele nos deu, a vida temporária, a vida eterna, a vida contínua, a vida garantida por ele, começada por ele, conduzida por ele, garantida por ele. Como poderia ser eterna se eu experimentasse dela por alguns meses ou anos? Jamais. É uma promessa, é garantida. Você deve crer, meu querido amigo. Você deve se dirigir a Ele em oração. Você deve clamar a Ele por isso. Há uma outra promessa, eu devo terminar por aqui. Há uma outra promessa que está em conjunto com esta promessa que nós acabamos de ler. Eu gostaria que você marcasse ela da mesma maneira que você marcou esta promessa nesta noite. Está em João capítulo 3, está no versículo de número 18. Observe agora, há uma promessa grandiosa aqui também feita por Deus, a todo homem e mulher. Quem crer em Jesus não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque é Deus quem promete isso. Se você terminar, eu preciso lhe dizer isso com toda a simpatia pastoral. Se você sair por estas portas e terminar a sua vida sem vir ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento e uma fé, Deus irá lhe condenar. Deus irá lhe receber como um inimigo, porque você ouviu a mensagem do Evangelho e você a desprezou e lançou fora o convite e o comando de Deus a se arrepender. Você pisou sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo, você lançou fora a obra do Salvador. Ele irá lhe condenar, ele irá tratar você como um inimigo, não como amigo. Tenha certeza absoluta disso. Quando aquele dia chegar, e se você tiver partido desta vida sem o Salvador, será condenado. Mas para que isso? Por que isso? Por que deveria ser assim? Se Ele promete salvação, se Ele promete lhe receber, se Ele promete aceitar o teu arrependimento. Sem Cristo, querido amigo, você não possui vida eterna. É uma promessa, vida eterna, que vem depois da conversão. Essa promessa resume o caminho de salvação: arrependimento e fé. Crer, abraçar a promessa. Promessa, meus amigos, é algo do que nós nos apropriamos. Promessa não é um documento que você lê, um papel de rascunho e você joga fora. Promessa é o que você usa, é você abraça, você sabe que ela é útil. Há uma promessa a ser abraçada aqui nesta noite, Deus irá cumpri-la. Você nesta noite, eu lhe pergunto, é uma pessoa que veio e está em busca de salvação, de certeza de vida eterna? Se você está buscando certeza de perdão e salvação, se você no teu coração compreende estas coisas, que há condenação, mas que há perdão para aquele que se volta ao Senhor Jesus Cristo, ore ao Senhor, mesmo aqui, ou procure um lugar tranquilo em casa e dirija a Ele a tua alma em oração, confesse a Ele o teu pecado, entregue a Ele o teu caso, e diga a Ele que você crê naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e somente nele. E coloque a tua confiança para a salvação ao orar somente nele. Não tente, por meio de afetação, de sentimentos, de lágrimas em grande quantidade, artificialmente, se projetar para dentro do céu e se sentir salvo. Não, deixe isso com ele. Confesse o teu pecado, clame por vida e perdão, e a salvação ele fará. E quando você vem clamar a Deus por salvação, não há nada que possa nos ajudar melhor do que citar esta promessa: Senhor, eu estou aqui como um pecador. O Senhor disse
Esta é a promessa que o Senhor fez, a vida eterna. E quando você vem a Ele clamar por perdão, você diz: Senhor, eu não trago nada em minhas mãos, nem mérito, nem desculpa. Eu não tenho nada para me recomendar diante de Ti. Eu sou um pecador, um homem ou mulher manchada por tantos e tantos pecados. Eu tenho somente isso para vir à Tua presença. O Senhor prometeu. O Senhor disse que se eu me arrependesse de verdade, e se eu abraçasse essa verdade, e cresce e confessasse, o Senhor me salvaria. Faz, Senhor, diga a Ele, faz segundo a Tua promessa. Perdoa os meus pecados, remove de mim o amor pelo pecado, faz de mim um filho de Deus, uma filha de Deus, salva a minha alma, escreve o meu nome no teu livro da vida, me aceita, me faz um filho de Deus. Ouça essas palavras. E esta, diz o Senhor, é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Creia, abrace essa promessa, vindo em arrependimento, em completa entrega, e você saberá que Deus não é homem para mentir. Ele te salvará, Ele te transformará, e Ele te dará certeza de vida eterna.